Olá, seja bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Bois, paisagista. Nesse episódio, vou atender a um pedido da Laura Holter e da Carmen Lúcia, que me pedem para falar um pouquinho sobre as bromélias. Venha conferir. Para falar sobre essas plantas, eu vim ao CEAP, Centro de Estudos Ambientais e Paisagísticos, que, além de cursos de pós-graduação semipresencial, tem também cultivo de algumas espécies, como é o caso das bromélias e outras plantas também. Estamos aqui no viveiro, nesse canteiro aqui a gente possui as neuregélias. Neuregélia caroline, essa primeira, linda, tradicional, que dá essa quando está em florescência, acontece no copinho aqui, ela fica com as bractas em volta avermelhadas, rosadas. Aqui no meio a gente tem a Devru, que ela tem uma variegação, um desenho um pouco diferente, está um pouco mais claro. E depois a gente volta a ter a Neuregélia caroline. É uma planta muito interessante para ambientes de meia sombra, tolera um pouco de sol. É interessante trabalhar o substrato. As bromélias, de uma maneira geral, são plantas epífitas e precisam de um substrato mais poroso, rico em fibra. Aqui a gente tem a Vries eospine, que ela tem essa folha meio marmorada, uma coisa interessante. Acontece também dessa inflorescência que sai para fora, uma inflorescência amarela muito bonita. Era uma planta mais de ambientes sombreados. As bromélias têm muitas, inúmeras formas. Aqui é um criptanthus. Criptanthus é conhecido como estrela. Realmente ela parece uma estrelinha. A gente tem duas aqui, uma maior e essa muda menorzinha. Essa aqui que está à sombra da outra aqui também é muito bonita. Parece até uma planta diferente, né? Uma planta texturizada, chama atenção. Os criptanthus também são epífitos, fica muito bonito na composição. A Neuregélia tem uma quantidade de cultivares muito grande. Isso aqui é uma outra Neuregélia que ela tem toda avermelhada com essas pintas, né? Parece que caiu alguma tinta, alguma coisa nela que fez ela ficar com essas pintas, mas lindas também. Mais para ambientes de meia sombra. Semelhante às neuregélias, a gente está aqui com a Guzmania variegata. Ela é diferente porque ela colore mais ao central e a variegação é um pouco diferente. Mas também muito bonita, muito expressiva. Esse canteiro aqui, só de colocação dos vasos, fica fantástico. Esse cultivo, essa produção de bromélias aqui. Fireball é uma planta muito usada para planta de sol. E o interessante é que ela vai formando como se fossem os candelabros, como se fosse uma escultura. Ela está aqui colocada, essa cascata inteira veio de um único vaso e a planta mãe morre, ela vai nascendo e vai formando efeitos muito interessantes. A Vries splendens aqui, com essa textura linda aqui dessa folha desenhada nesses tons, a inflorescência avermelhada, sai para fora também, muito interessante. As tilânthias são conhecidas como bromélias menores. Essa daqui eu tenho uma variedade bem grande, em comparação com a minha mão aqui, uma planta realmente grande, ela deve estar em torno dos 50 centímetros. A inflorescência já está seca aqui, pode ser que vai soltar as sementes. Uma planta muito comum de ter em árvores, bem epífita, várias espécies e variedades desse gênero, tilânthia. Bromélia Porto Seguro, planta de sol, fica quando mais ao sol, mais amarelada, chega às vezes ficar até alaranjada, muito interessante para sol pleno. Aqui a gente tem um grande canteiro com a Alcantara imperialis, a bromélia imperial. Uma planta bonita, monumental. Aqui está começando a inflorescência, ali atrás a inflorescência já está maior. E aqui, para mostrar que como a bromélia morre após a inflorescência, ela está toda seca, né? Essa planta aqui ela já está bem seca, a inflorescência seca também. Pode ser que solte broto ainda, mas parece que nem essa espécie aqui não vai soltar broto não. Ela morre após a floração. Aqui eu estou no canteiro das tilânthias, umas bromélias interessantíssimas, algumas estão sendo colocadas em vasos. Cores variadas, a gente tem muitas espécies, variedades, eu até me perco aqui com tanta variedade de espécies. E são muito comuns encontradas em árvore, né? Então a gente tem, às vezes acontece de encontrá-la lá presa nas árvores. Tem gente que chama até de parasita, coitada, não é parasita. E muitas mudinhas estão aqui, olha, soltas, que estão sobre a brita, sem terra nem nada, e a planta está viva. Mantém a água quando está um dia muito seco, joga, a própria umidade às vezes da árvore funciona. Mais avermelhadas, mais branquinhas, né? A estricta.
essas mais comuns, mais branquinhas. Vão dar inflorescências às vezes lilazes, vão dar inflorescências esverdeadas, cremes. São muito bonitas, são muito delicadas. E após a floração, é comum essa inflorescência que sai, às vezes chega a ser desproporcional o tamanho da flor. Sai essa penugem, parece que é um tecido, parece um algodão, mas na verdade são sementes. Daqui vão nascer outras tillandsias. Uma muito chamada é a Tillandsia cyanea, que ela dá uma flor mais azulada, essa daqui que é maior. Dá uma inflorescência roxeada, azulado, lilás, parece uma borboleta quando floresce, elas não estão floridas aqui. E essa aqui tem uma forma muito exótica, muito diferente. É muito bonito ver as folhas das tillandsias, muitas variedades, são recobertas por como se fosse um pozinho, como se fosse um pequeno talco, linda. Essa daqui tem um miolo meio lilás, muito bonito. E elas estão aqui, ó, soltas, na brita, na pedrinha. Chega a ser mágico, encantador o poder dessas plantas que estão um pouco em desuso por causa da característica da dengue, né? Fala-se muito que o poço da bromélia acumula água e essa água pode desenvolver o mosquito da dengue. Isso não é tão verdade porque esse poço da bromélia é sujo e a dengue, o mosquitinho Aedes aegypti, vai atrás da água limpa. Pode acontecer, inclusive, ter outras larvas, outros bichinhos usufruindo, mas é por aqui que ela se alimenta. Se a gente ficar furando, pondo muito remédio, pode prejudicar. Uma maneira fácil de controlar é colocando pó de café. Na verdade, joga um pouquinho desse pó, esse pó meio que a borra de café, o pó de café, a borra principalmente, um pouquinho só, controla essa quantidade de larvas e insetos que vem em cima da bromélia. Ela abriga uma fauna incrível, se associa às vezes em pedras, em árvores, fica muito interessante. Algumas são de chão mesmo, de terra, mas a grande maioria são plantas de árvores, são de copa de árvore. Variedade incrível, cores maravilhosas, que às vezes a gente pega uma planta, põe mais no sol, põe mais na sombra e ela muda de cor. Ela pode criar uma cor totalmente diferente aí, se você leva uma espécie de neurogélia com mais no sol, uma altitude maior. Se você leva a planta para uma altitude menor, às vezes no litoral, mais perto do mar, né? Ela fica também muda a coloração, muda a forma dela. Plantas rústicas, coloridas, o ano todo colorido. Aqui no CEAP tem essa coleção de bromélia, muito interessante. Quem quiser conhecer e ver, muito legal vir de perto. Infinidade grande de mudas, de variedades, de cor, de uso. Muito interessante. Por natureza, as bromélias são de árvore. Aqui a gente tem um coqueiro, onde se tem orquídeas e bromélias. Foram amarrados, raízes diretamente no coqueiro. O coqueiro não teve sentimento nenhum, ficou feliz inclusive com essa umidade em volta dele aqui. E olha que lindas as tillandsias nascendo no tronco. Estão colorindo, estão se desenvolvendo, texturizando o tronco da palmeira do coqueiro. Olha o tanto de fruto que essa tillandsia está soltando aqui nesse chorãozinho. Essa penugem toda é fruto. Encosta na árvore, naturalmente pega, nasce. Porém, se eu não tenho uma árvore, eu não tenho espaço para uma árvore, eu posso pegar um pedaço de madeira, um tronco caído, um dormente e criar estruturas. Aqui foi feita uma forma interessante, cada uma tem um tipo, uma espécie de bromélia diferente e fez quase uma escultura, né? Uma composição de bromélias nessas colunas aqui, colunas vivas. Pode ser colocado em árvore que secou no pasto, que caiu, que quebrou num galho. A gente acimenta embaixo e prende. As bromélias estão presas aqui com fitilhos diretamente no tronco. Ideia muito interessante que a gente pode fazer na dimensão que a gente conseguir. Se são plantas de sol, ponha no local que bata sol. Se for de meia sombra, como a grande maioria é, uma boa claridade já é o suficiente. Uma forma de se ter um jardim vertical.
uma coluna vertical com bromélias. Apesar de ser epífitas, elas são plantas muito interessantes, inclusive para serem colocadas como forração. Trabalha o solo, projete um substrato poroso, fibroso, que mesmo as variedades epífitas se desenvolvem muito bem. Seja em troncos projetados, em dormentes, seja na copa das árvores, as palmeiras, as bromélias fazem cantos. Elas encantam, elas fazem presença no jardim, mesmo que você não tenha um jardim muito grande. Observe qual a luminosidade que você tem, procure qual que você goste mais, bromélias maiores, bromélias mais coloridas, bromélias texturizadas, são fáceis de cultivo. Trabalhe bem esse substrato e tenha bromélias e traga essa planta tão interessante para sua casa, seu apartamento, sua empresa. Dão efeitos muito interessantes no jardim. E aí, gostou de conhecer um pouquinho sobre as diferentes formas de bromélias, das cores, das texturas, dos desenhos? Ficou com alguma dúvida? Curta o vídeo, comente. Quer saber mais sobre o SEAP? Clica aqui na descrição e até a próxima!